2026. 2026, a previsão é de que nós vamos ter uma disputa eleitoral tão acirrada quanto a de 2022. O que nos leva a imaginar que, ao contrário da sua campanha de reeleição anterior, uma nova vitória será muito mais difícil do que foi, por exemplo, em 2006, quando, aliás, tínhamos Geraldo Alckmin, né, do outro lado. O senhor estará com 81 anos. O senhor está disposto a mais essa disputa? Não teme ali encerrar uma trajetória? 80, Milton. 80 Milton, anos? não me envelheço, mano. Eu estarei com 80 anos, estarei no auge da minha vida. Então o senhor está disposto a disputar mais uma eleição, mesmo sabendo que o risco é muito maior? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, primeiro, não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese, nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. Este país precisa de muita verdade para se transformar o país maravilhoso que nós temos que construir. O presidente Lula está coberto de razão com as declarações que fez hoje em relação ao presidente do Banco Central. É bolsonarista, faz o jogo da austeridade, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Tem articulações com o governador de São Paulo e companhia. Tem que ser retirado da presidência do Banco Central. É uma ausência de autonomia que só engana ou só cai nesse conto da autonomia ou da independência do Banco Central quem quer. Mas temos que ter as consequências agora. Quais são as consequências? Conselho de Política, Conselho Monetário Nacional pode destituir, solicitar ao presidente da República a destituição do presidente do Banco Central, para que o Senado Federal, então, vote pela destituição. Sob que argumento, presidente? Só para concluir. Um dos motivos que podem levar à retirada é a inépcia. Inépcia no alcance de um dos objetivos. Qual é? A busca do pleno emprego. O que faz o senhor Campos Neto é o contrário do que buscar o pleno emprego. Então, Conselho Monetário Nacional, Haddad, Simone Tebet e o próprio presidente do Banco Central. Os 2 ministros recomendam ao presidente da República que encaminhe ao Senado Federal que tem que votar a destituição por maioria simples. Vamos fazer esse debate na sociedade.